o comando dele, depois daquele empate em Guayaquil contra o Equador, o Ancelotti resolveu mudar. No último treino, antes do jogo, ele tirou Gerson, Estevão e Richarlison. Entraram Rafinha, que volta de suspensão, já era esperado, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. Olha o time aí na sua tela. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Mauro, 3 mudanças. Eu acho que, imagino que o Rafinha joga um pouco mais atrás ali, como um meia, né? O Martinelli num lado, o Matheus provavelmente comandando o ataque. Eu acho que o mais interessante seria ter mais um cara de meio campo e menos um homem assim, ofensivo de frente, de velocidade. O Martinelli gosta de jogar com espaço, o Vinícius também. Não sei exatamente o que ele pensa, porque imagino que o adversário, o Paraguai, deva jogar fechado, não deve conseguir tantos espaços. E talvez ele precise mais de circulação de bola, paciência, tentar abrir espaço na defesa adversária, aquele roteiro que a gente conhece quando um time é dominante, com posse de bola, e o outro basicamente se defende. Porque imagino que o Paraguai vá se defender muito, porque joga fora de casa, está muito perto da Copa, deu uma arrancada espetacular, não perde 9 jogos, 4 empates, 5 vitórias. Então, um empate para o Paraguai é interessante. Então, o jogo começa 0-0, começa com o Paraguai, creio eu, bem cauteloso, mas ele deve ter treinado alguma coisa. Vejamos aí na hora se isso vai funcionar de fato. Arnaldo, você cornetou de antemão. Não gostei. Explica aí. Por quê? Bom, aquela conversa ao pé do ouvido do Ancelotti com o Gerson pode ter sido sobre a Rússia ou pode ter sido sobre a saída dele do time, né? Ou sobre as duas coisas, né? Agora a gente começa a decifrar melhor. Na verdade, Tironi, eu acho essa questão, eu concordo com o Mauro, eu imagino que a melhor versão do Real Madrid do Ancelotti para mim era aquela com o triângulo no meio. Eu imaginava que ele insistisse um pouco com o triângulo no meio do primeiro jogo. Não, ele já desfez, né? E vamos considerar que, por ter ficado muito insatisfeito com a produção ofensiva do time no Equador, ele contra o Paraguai quisesse uma formação mais ofensiva, jogar com 3 ou 4 atacantes, dependendo do ponto de vista dessa formação. Se fosse essa a ideia, eu acho que o menos indicado para entrar seria o Martinelli, no lugar do Gerson, né? Levando em consideração, e eu concordo com o Mauro, que o Rafinha deve jogar mais como o Rafinha do Barcelona, não ilhado na ponta, mais solto, mais atrás do centroavante e tudo mais, teríamos 2 melhores opções, na minha opinião, para entrar no lado direito, que não o Martinelli. A própria manutenção do Estevão seria uma ideia. O Estevão no Palmeiras, nesse ano, vem jogando muitas vezes no centro, ou do centro e na ponta, revezando com o Alan, por exemplo, é uma possibilidade. Aí seria Estevão e Rafinha, e não Estevão e Alan, né? E não Rafinha e Yamal, mas uma coisa parecida, 2 canhotos móveis, ou até mesmo a entrada do Antony, que fez uma ótima temporada no Betis e está acostumado a jogar no lado direito do ataque, coisa que o Martinelli não está. Eu achei a coisa que menos funcionou na estreia, sinceramente, lá no Equador, a entrada do Martinelli na ponta direita. Eu achei que o Brasil piorou, perdeu o terreno, o Martinelli perdeu todas as bolas, não está acostumado a jogar naquele setor. Então, quando o Martinelli substitui o Estevão, piora o Brasil lá no Equador. E não entendi muito essa mudança. O Danilo esteve lá, sentiu o cheiro de grama, pode até explicar melhor, mas eu não colocaria, eu não mudaria o sistema. E se mudasse o sistema, não colocaria o Martinelli, colocaria um dos 2 canhotos para jogar com o Rafinha, ou o Estevão ou o Antony. Você esteve lá, Danilo, explica aí. Nos primeiros minutos, né, do treino, ele não tinha feito esse desenho ainda e depois foi uma apuração. Inicialmente eu tive a informação mesmo que o Rafinha ia voltar, até o Ancelotti já tinha confirmado isso na coletiva, já tinha dado indicativo do Matheus Cunha também, e depois nosso colega Caê Mota teve essa informação da troca do Martinelli pelo Gerson. Eu tô meio com o Arnaldo, eu não entendo o Martinelli jogando pela direita.
Acho que não sei se o Ancelotti está tentando achar um novo lugar para ele, está achando que dá para ele jogar por ali, mas a gente já viu que naturalmente ele pela esquerda vai melhor. E tem a questão do Antony, que terminou muito bem com o Betis, né? Eu não sei se vai dar muito certo, porque eu acho que o Paraguai vai se retrancar, concordo com a análise dos colegas, que o Paraguai não vai jogar para ganhar do Brasil aqui em São Paulo, até porque não precisa ganhar para garantir essa vaga. Então, não sei, sinceramente, eu acho uma opção que pode dar problemas para o meio-campo do Brasil. Eu acho até que o Gerson ele foi usado de uma maneira que ele não rende o melhor lá no Equador, quando muitas vezes ele caía pela esquerda, jogava lá muito avançado, e eu não acho que seja o melhor dele, embora ele no Flamengo faça isso pela direita, né? Mas essa troca Martinelli por Gerson, sinceramente, eu não gostei. E eu, particularmente, aproveitando que o Ancelotti estava tão empolgado com o Estevão, imaginava também que dava para fazer essa troca do Rafinha e do Estevão jogando juntos. E, eventualmente, até você tira, se você quer fazer uma troca dessa, você pode até deixar sem Matheus Cunha e sem Richarlison, deixando o Rafinha, Vini Júnior e Estevão fazendo uma troca e mantendo esses 3 volantes atrás, 3 meio-campistas atrás, que é o Guimarães, o Casemiro e o Gerson. Até porque a gente vai ver, o Matheus Cunha não joga de 9-9 faz um bom tempo, né? Ele se destacou agora e foi contratado no United jogando mais de trás. Então, assim, vamos ver como vai ser no campo. A gente tem a figura de como esses caras estão jogando na Europa. O Ancelotti, eu imagino também que tenha assistido os jogos e tenha a análise junto com a galera deles e junto com o Rodrigo Caetano, com o Juan, de como eles estão jogando na Europa. Mas me parece que ele está tentando mudar muita coisa ao mesmo tempo. Você consegue imaginar como vai ser? Se vai ser, Mauro, se vai ser ou o Rafinha pelo lado, ou o Rafinha pelo meio? Consegue ter um cheiro do que pode ser ou é tudo uma surpresa? Eu imagino o Rafinha por dentro, o Matheus mais à frente e o Martinelli na direita. E o Vinícius na esquerda. É o que eu imagino, né? Talvez eles se movimentem, toquem de posição, mas acho que parte dessa ideia. Sendo esse time, acho que parte dessa ideia. O Ronaldo Vicente aqui, Arnaldo, fala o seguinte: não entendi porque o Antony não recebeu chance. Martinelli não joga nada na seleção. Na verdade, é assim, que o final da temporada do Antony foi melhor que o final da temporada do Martinelli. Mas eu tô falando, e o Danilo acho que passou por esse ponto também, do setor onde o jogador se sente mais à vontade, né? O Antony, evidentemente, é o lado direito do ataque. O Martinelli, evidentemente, é o lado esquerdo do ataque. O Martinelli briga com o Vinícius Júnior pela posição, né? Sempre foi assim, né? E o Vinícius Júnior é mais jogador. Então, por isso que eu falei, ele já teve uma amostra do Martinelli na direita no jogo anterior e eu achei ruim. Uma outra coisa curiosa, né, nessa formação que a gente está tentando adivinhar no campo, é que no jogo praticamente não passaram do meio campo, né? Nem o Wanderson, nem o Alexandro, né? Os pontas ficavam ali abertos e eles não passavam. Eu imagino que uma das coisas treinadas pelo Ancelotti para essa partida seja também a passagem dos laterais. O Brasil vai precisar de mais repertório, não simplesmente troca de jogador, né? E o Wanderson e o Alexandro, na primeira partida, a missão foi defender, simplesmente defender, né? Então, sabe o que eu acho? Na verdade, muita mudança de um jogo para o outro, entendeu? É só isso. Eu acho muita mudança de um jogo para o outro. E mais do que essa muita mudança, né, Arnaldo, também, o pouco tempo de treino. O próprio Ancelotti, ele fala, né? Tive pouco tempo. Então, assim, uma coisa se a gente estivesse aqui naquela preparação para a Copa, quando o treinador tem 20, 25 dias e fica ali fazendo testes e, de repente, ele encaixa. Putz, achei um jeito de jogar aqui. Agora, outra coisa é ter que adaptar o que os caras vão fazer em relação ao que eles fizeram o ano todo passado. Então, de novo, né? Martinelli joga mais pela esquerda, Matheus Cunha jogava mais atrás, como um meia que chegava na área, o Rafinha jogando desse jeito da direita do meio para a direita, o Gerson jogando como meia-direita no Flamengo, ou o volante ali atrás como segundo homem do meio de campo. E aí você chega e faz todas essas alterações com 2 dias de treino, basicamente, porque ele teve 1 dia de treino para o Equador, que o Rafinha estava suspenso, então o Rafinha, obviamente, não treinou com o time titular. E aí depois você viaja, volta, tem o dia que os jogadores que foram titulares não treinam direito. E 1 dia de treino para já
ter que jogar contra o Paraguai, assim, é um risco. Beleza, o Ancelotti ele sabe que tem pouco tempo, de repente ele tem que se arriscar um pouco mais, mas os resultados imediatos podem não ser os esperados e assim, como a gente disse, a torcida é um pouco chata. Por enquanto, aliás, nossa, a lua de mel do Ancelotti, você vê que assim, todo lugar que passa, qualquer coisa que ele fala, todo mundo já ri, aquela piadinha bem mais ou menos, tá todo mundo já rachando o bico, achando engraçado, porque tá naquele clima de lua de mel, todo mundo, nossa, que maravilhoso, é o Ancelotti aqui. Mas olha, já teve um 0-0, com o Brasil produzindo pouco. Joga mal hoje contra o Paraguai, já não sei como vai ser a gente aqui amanhã de manhã no All News falando sobre o Ancelotti, do trabalho, das tentativas. Então, tem que ver como que vai ser. Eu acho que é muita coisa para pouco tempo de teste. Olha, estatisticamente, perder para o Paraguai não é tão simples, né? E na Neoquímica Arena também. A seleção brasileira já disputou 5 jogos na Neoquímica Arena e ganhou todos. O histórico é de 17 gols marcados e apenas 1 sofrido. Tem uma tela aí, ó, para vocês. Em 2014, na estreia da Copa do Mundo, Brasil 3, Croácia 1, em 2014. Mal sabia a gente que daqui a menos de um mês depois ia acontecer o que aconteceu. A Croácia saiu na frente esse jogo. Saiu na frente esse jogo. Depois, Brasil 3, Paraguai 0, nas eliminatórias de 2017. Brasil 5, Peru 0 em 2019. Brasil 5, Bolívia 0 em 2020. E Brasil 1, Colômbia 0 em 2021. Vamos combinar que tem no meio do caminho tem Bolívia, tem Peru que também era para ganhar, né? E o Paraguai de 17 também não estava nessa boa fase que vive hoje o Paraguai com o Alfaro. Aliás, esse jogo em 17, sabe quem estava nele? Quem fez um gol? Menino Ney. Menino Ney. Pegou a bandeira para simular uma arma do jogo que ele joga lá, o Counter-Strike. Eu estava vendo sobre esse jogo aí. Foi a última vez que jogou Brasil e Paraguai na Neoquímica. E o Neymar estava. O Neymar estamos estava. Falando de quantos 17, faz 8 anos. 8 anos. Deveriam ter sido realizado mais um jogo lá, que foi aquele. Aí sim ia ser outro. Brasil e Argentina, mas aquele lá da Anvisa, que a Anvisa cancelou o jogo. Da Anvisa, é verdade. Não teve jogo, aquele jogo que não aconteceu até hoje. Esse jogo foi cancelado lá em 2021. E o Paraguai, que é o adversário de hoje, Mauro, veio uma reação, né, nas eliminatórias, começou muito mal. Aí o técnico Alfaro, né, entrou e aí o time melhorou muito. Tá invicto desde a estreia dele, desde a estreia que o argentino Gustavo Alfaro chegou. São 5 vitórias e 4 empates em 9 jogos. E os 4 empates foram jogando fora.